perfeito. Então, assim, eu estava falando das outras finalidades do uso de modelos. O mais comum é na concessão, né? No não dar um crédito, não dar um limite, mas algumas das outras finalidades é tanto para precificação, então baseado numa probabilidade de inadimplência, eu vou estimar o quanto de juros eu vou colocar, né? Quanto é que eu vou cobrar por estar dando um crédito, né? Se a pessoa tiver uma inadimplência maior, uma chance de inadimplência maior, eu acabo acrescentando ou precificando melhor aquele produto, dado a chance da inadimplência maior. Ou também uma outra finalidade que a gente acaba usando é para o provisionamento, para a provisão de crédito. Que basicamente, para quem não conhece, é o quê? Uma vez que a instituição financeira ela concede um crédito, né, ela dá um crédito para alguém, existe uma chance de que a pessoa entre em inadimplência, né? Existe aquela chance que ela não me pague. E se eu dei o crédito e ela não me pagou, né, o que acontece? Todo mundo não pagar, né, o banco, a instituição financeira vai falir. Então, o provisionamento nada mais é de que, assim, sempre quando eu dou um crédito, né, a pessoa a gente tem a expectativa, por exemplo, eu dei um crédito de 100 e eu tenho a expectativa de receber 115, por exemplo, 115 reais, né, um valor bem baixo. Pode ser que aquela pessoa não me pague. E aí, o que as instituições financeiras têm que fazer? Elas têm que provisionar, elas têm que, daquele crédito que ela concedeu e que ela espera ter o retorno, tem que ter um volume de valor que ela vai guardar como se fosse uma poupança forçada, caso a pessoa não pague. E isso é a provisão de crédito. E, muitas vezes, o modelo ele é usado com essa finalidade também, né? Além de calcular a probabilidade de inadimplência de uma pessoa, né, a chance dela não pagar, a gente também prevê, caso ela não pague, qual é o valor que ela não vai me pagar, né, daqueles 100 reais que eu emprestei, qual é o percentual que provavelmente ela não vai me pagar, né, caso ela não pague. Digamos que seja 20 ou 30 reais. O que o banco faz? Ele coloca numa poupança forçada como se não fosse pagar. Caso a pessoa realmente não pague, ele não vai arcar com o prejuízo total. De forma geral, é isso, né? Então, essas são as 3 finalidades nas quais a gente usa o modelo: precificação, concessão e provisão. A provisão ela não é usada por... os modelos estatísticos não são usados em todas as instituições financeiras para provisão, né? Na legislação atual, né, do Banco Central não exige essa exigência, mas algumas sim utilizam, né? E possivelmente num futuro, dado que muitas instituições de outros países já utilizam, e com uma tendência de implementação de uma nova legislação para provisão aqui no Brasil, provavelmente nos próximos anos já vai se usar muito mais o modelo estatístico em si para provisionamento. Então, não só vai ser mais comum esse uso, além da própria concessão, que já é bem comum de ser usado. E aí é legal destacar que a regra do negócio é fundamental, né? Sim, exatamente. Esse é o principal ponto, assim, porque quando às vezes as pessoas perguntam, né, qual é a melhor técnica, né, para eu fazer um modelo? E geralmente a resposta é não sei. Por que não? O porquê não sei? Porque realmente depende da característica do negócio, depende do apetite ao risco que aquela instituição tenha, depende se ela usa para provisão ou não. E por que eu quero chegar nesse ponto? Porque, por exemplo, assim, para concessão de crédito, né, se eu vou dar ou não limite para alguém, as instituições financeiras elas são bem livres para fazer esse tipo de escolha, né? Elas não precisam prestar contas para ninguém. Eu faço da maneira como eu acredito que seja boa e ok, está adequado. Mas para provisão,
os bancos, né, no caso, as instituições financeiras, elas precisam prestar contas ao Banco Central, né, e elas prestam contas através de auditoria, de diversas formas. Então, assim, se ela usa um modelo também para provisão, tudo que está sendo usado, a forma como é calculada, a forma como, da onde se extrai os dados, como se mede estabilidade, tudo tem que ser muito bem documentado e justificado. Transparente, né? Exatamente, tudo muito transparente, porque isso é muito auditado, né? E aí precisa, se quiser reproduzir o resultado, isso tem que estar muito explícito, né? Tanto em documentações, quanto, se eu calculei uma probabilidade X, quais foram as variáveis que eu usei, qual a relevância de cada uma dessas variáveis, tudo isso tem que ser muito claro. Então, E entrando aí, nesse ponto, Mari, a Miriam perguntou aqui, ó, perguntou se é um desafio escolher bureaus, né, para achar indicadores para medir performance e estabilidade do modelo. Sim. Sim, sempre é um desafio, porque o que acontece? Primeiro, claro, pela... como é que eu vou dizer assim? Pela disponibilidade da informação, sim, mas eu acho que o mais importante é realmente pelo desempenho daquela informação no teu conjunto de dados, né? Por exemplo, assim, digamos que eu utilize como uma das variáveis do meu modelo algum score de bureau externo, por exemplo. Enfim, um score do Serasa, por exemplo, do SPC. Eu tenho que ver se aquela informação, né, dado que ela é parte de um modelo, ela foi feita através de um modelo, se aquela pontuação ela faz sentido dentro do meu conjunto de dados, né? Porque, por exemplo, assim, eu trabalho numa instituição financeira X, só que o modelo do Serasa, por exemplo, foi feito com uma base que olha o Brasil todo e diversas instituições financeiras diferentes e olha esse comportamento. Então, talvez, quando eu olhar essa pontuação dentro do meu contexto, ela não faça muito sentido, né? Porque ela não se aplica, porque a minha amostra de dados é diferente da amostra de dados que foi utilizada para construir aquela população, aquela pontuação que eles utilizam. Então, pode ter um paradoxo de Simpson lá, né? Que isso vai mascarar, né, as tuas análises. Isso, exatamente. Porque também tem uma questão, né? O que a gente usa de variável resposta dentro de um modelo, né? De um modelo de risco de crédito. A gente usa a probabilidade de inadimplência, né? Seja ela qual for. Às vezes é um atraso acima de 60, às vezes é um atraso acima de 90, às vezes acima de 30, ou atraso no primeiro pagamento. Enfim, em várias instituições eu já vi conceitos diferentes de inadimplência e isso varia realmente com o objetivo da empresa, né? O apetite ao risco ou o que é considerado a inadimplência, ela vem do negócio, né? Ela vem das áreas de negócio. Quando que a inadimplência começa a ser ruim? Né? Por exemplo, a gente sabe que nos primeiros, alguém que atrasa poucos dias não é, em tese, um mau cliente, porque essa pessoa vai pagar as contas e ainda vai ter um juro, né, desse atraso. Então, geralmente, essa pessoa, inclusive, ela é boa para o negócio, para a instituição financeira, porque ela traz um lucro dentro desse pequeno atraso. Mas a partir de um determinado limiar... Tem que ver o trade-off, né? Isso, exatamente. A partir de um determinado limite, esse quão atraso bom o passa... cara é, né, em atrasar e o quão ruim é de atrasar também, né? Exatamente. A partir de que ponto dentro do meu negócio, né, dentro da minha empresa, um atraso começa a ser mais prejudicial, começa a ser prejudicial realmente, quando ele me dá prejuízo. Né? E isso realmente quem vai trazer, o conceito que vai trazer da variável resposta são as áreas de negócio, é a própria empresa quem vai dizer, não existe um único, né? Nos locais, enfim, que eu trabalhei em diferentes áreas, a gente já vi conceitos diferentes. Já vi desde atraso no primeiro pagamento até atraso acima de 60 ou 90 dias. Às vezes pode olhar até para os dados, né? Ver lá uma curva ROC, né? Ver onde está, né?
Isso, exatamente. A menor parte que está gerando a maior inadimplência, vamos dizer assim, né? E aí você Isso, consegue achar lá um cut-off lá. dá para olhar para os próprios dados, mas geralmente acaba vindo realmente das áreas de negócio, das áreas de recuperação, por exemplo, de crédito, que nas instituições financeiras é quem vai lá e cobra a pessoa, é que, por exemplo, o custo da cobrança acaba sendo prejudicial, né? A ação de cobrança é muito cara e aí esse cliente passa a ser ruim a partir daquele determinado momento, né? Quando o juro do atraso não compensa o gasto. Entendi. Ó, o Fabrício fez uma pergunta aqui: qual a faixa de renda do público-alvo das tuas pesquisas? O grande problema que nós temos aqui na empresa é que nosso modelo visa atingir as classes C e D. Aqui é após os 60. Oi? É o 75º dia, que é quando ele entra em Crelik. O que é Crelik? Desculpa. Que seria aí o ponto de corte do mal para eles é os 65 dias. Eu acredito que a variável resposta seja o cliente com atraso acima de 65. Ah, tá. Exato, exatamente. São conceitos aí. Beleza. E falando em faixa de renda, assim, a gente não tem um predomínio específico onde eu trabalho de alguma faixa de renda, porque como acaba, né, é uma instituição que abrange todo o Brasil e diversas regiões, se tem diferenças muito importantes de comportamento dentro dessas regiões, né? Tanto de região para região, quanto agora, de um tempo para cá, com um produto digital, com conta digital, também se tem um perfil diferente. Então, se tem o mais variado possível de faixas de renda. Mas, em geral, assim, claro, isso varia realmente de instituição para instituição, das taxas cobradas, do juro cobrado, do perfil da instituição, de como é que é a imagem dela, né? Como é que as pessoas enxergam. Mas, assim, nos modelos que eu trabalhei até hoje, nas instituições que eu trabalhei e na base de dados que eu trabalhei na universidade, que era uma base de dados real, não se tinha tanta relação entre a renda da pessoa e o atraso, né? Então, não tinha relação de dizer que, assim, que pessoas com maior renda atrasam menos, e pessoas que têm menor renda atrasam mais. Não se tem essa diferenciação, assim. Não quer dizer, uma coisa não leva a outra. O que a gente só tem um pouco de cuidado é que, assim, a gente desenvolve um modelo tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. E aí, para a pessoa jurídica com, né, uma PJ maior, que toma um crédito maior, se tem um cuidado só um pouco maior na classificação e olhar algumas informações que, inclusive, não são específicas só do modelo, porque se uma PJ grande que tomou um crédito de milhões, né, de reais atrasar ou deixar de pagar, o impacto disso é muito maior do que se uma empresa pequena, né, tiver uma inadimplência. Então, o cuidado, às vezes, muda conforme o valor exposto, mas não que se tenha uma relação, né, pelo menos vista até hoje, nos locais que eu trabalhei, entre classe social e chance de inadimplência. Ó, a Miriam fez outra pergunta aqui, ó. Tiago, a Mariana está falando sobre inadimplência, modelos aplicados para prever ou identificar clientes inadimplentes. E os modelos de fraudes no crédito? Seguem essa mesma linha de raciocínio que ela está dizendo? Segue a mesma linha. Assim, eu nunca construí um modelo de fraude, mas, assim, a dificuldade, conversando com as áreas de fraude, né, enfim, com as pessoas que eu já tive contato, só a maior dificuldade em modelagem de fraude é que o desfecho é muito pequeno, né? Então, se tem aqueles casos que a gente estuda como casos raros. Então, assim, são pouco dentro de uma base de dados, não são muitos casos de fraude que se tem. Sim. Então, acaba sendo bem difícil de modelar. Por definição, né? Exatamente, pela definição, por ser poucos casos, e aí acaba, inclusive, sendo difícil de encontrar boas variáveis preditivas. Diferente de um modelo de crédito, que é um modelo que, né, se tem muito mais informação,
a chance de probabilidade de inadimplência, em geral, não é um evento raro, a pessoa atrasar, enfim, mais de 30, 60, 90 dias, o que quer que seja a variável resposta. Tem muito mais insumo, né, para você conseguir qualificar, né? Isso, exatamente. Isso. E o que se conhece, assim, de fraude é que até às vezes as pessoas elas procuram empresas, né, fornecedoras de dados que tenham alguma base de dados, ou que tenham um pouco mais de informação para poder enriquecer esses bancos, né, esses bancos de dados. Entendi. Porque, por exemplo, assim, em modelos de crédito, em instituições financeiras, né, não precisa nem ser uma instituição financeira grande, mas uma instituição financeira que tenha uma boa base de dados, né, que tenha uma quantidade de informações razoável, consegue se fazer um modelo com indicadores bem bons, assim, né? A gente está falando de que tamanho, assim, de banco? Mais ou menos, assim. Uma dimensão. Tu diz de tamanho de amostra ou de número de variáveis? Tamanho da informação mesmo, número de linhas lá do teu banco, por exemplo. Quantas linhas, mais ou menos? Olha, eu já fiz os modelos que eu fazia na universidade tinham de 15 a 30 mil linhas e eles já tinham um bom desempenho. Já eram modelos bons, mesmo modelos que não se tinham, né, não se tinham amostras muito grandes. Claro, quando a gente fala depois de instituição financeira, a gente em geral fala daí, já passa na centena de milhares de linhas ou até em mais de 1 milhão de linhas. Mas com bancos pequenos já se consegue. Só que, assim, o que a gente tem que ter um pouco de cuidado é que, por exemplo, assim, quando a gente desenvolve um modelo, a gente tem que ver se esse modelo ele é estável ao longo do tempo, né? O que quer dizer essa estabilidade ao longo do tempo? Se a performance dele, né, se ele está performando mês a mês de uma maneira semelhante, né? Não adianta... Aquilo que a gente tinha conversado, né? Não adianta você aprovar 20% e no outro mês aprovar 50%, né? Isso, exatamente. Exatamente isso. Ele tem que ser coerente, né? Ele tem que tá trabalhando sempre em patamares próximos, senão ele não se torna previsível. Não consegue tomar uma decisão baseada naquele número se toda hora ele está mudando. Então, a gente sempre tem que ver estabilidade e, dependendo do perfil da empresa, do tipo de crédito que ela concede, existe uma sazonalidade muito grande na concessão. Então, assim, no mês de... Por exemplo, vamos falar numa loja de varejo, né, que, enfim, que tem um cartão ou um crédito. Bom, provavelmente na época de Dia das Mães, Natal, Dia dos Pais, você tem uma... calendário. Isso, exatamente. Tem uma quantidade de crédito maior, em outras menor. Então, existe uma sazonalidade nessas informações. E aí eu preciso, então, se eu fizer um modelo só baseado no meu comportamento de crédito em janeiro, pode ser que ele não funcione bem para o agosto, para o dezembro, que são meses com um comportamento muito diferente. Mesmo colocando algumas dummies para entender o comportamento? O que em geral a gente faz? A gente não coloca como dummy, e sim a gente pega safras realmente de concessão de vários meses. Você pega categorias, divide em várias categorias, vamos dizer assim, você estipula um número de classes e aí vai criando as classes, é isso? Não, eu pego dentro do meu processo de amostragem, de selecionar a amostra que eu vou desenvolver o modelo, eu não pego ela só em um ponto do tempo. Eu pego ela em diferentes momentos do tempo. Entendi. Então, eu construo, por exemplo, uma base que vai olhar um histórico de 12 meses, por exemplo. Entendi. Aí você aplica meio que um cross-section? Sim. Entendi. Legal. E, por exemplo, assim, existe, claro, né, existe dentro da parte de modelagem, existem modelos para diferentes períodos de relacionamento do cliente. Por exemplo, se é um cliente que acaba de entrar na instituição financeira, por exemplo, eu tenho uma farmácia e a minha farmácia tem um cartão próprio e concede para compras na farmácia, por exemplo, né? Tem um cartão para comprar. Eu tenho um cliente que acabou
de fazer o seu cartão, então eu não sei nada sobre ele, né? Não tenho informação de comportamento nenhuma. Eu uso um modelo específico, que é um modelo de application score, que ele, então, olha muito mais as informações cadastrais do cadastro daquela pessoa, acaba olhando mais para as informações que a Miriam comentou antes, se eu não me engano, de birô externo. Então, essas informações acabam agregando um valor importante nesse primeiro momento, porque como eu não sei nada de comportamento desse cliente, as informações de comportamento externo com outras instituições são importantes. Então, essas informações acabam compondo esse primeiro modelo. Ele tem uma característica muito mais de informações da pessoa mesmo, por exemplo, a idade dela, ou a profissão, ou, enfim, o tempo em que ela trabalha numa determinada empresa, ou se é autônomo, ou se tem carteira assinada, enfim, informações assim, e se ela tem restrição no mercado ou não tem. É um modelo mais com esse perfil. E aí depois a gente tem um modelo de Behavior Score, que é um modelo já muito mais, né, como o próprio nome diz, comportamental. Então eu passo a olhar menos para o mercado fora e passo a olhar mais para o relacionamento desse cliente comigo. Então, assim... Interessante, né? Isso, exatamente. É bom que você vai vendo o diferente uso de modelos, né, com determinadas especificidades para determinados clientes, vamos dizer assim, né? Isso, Vai exatamente. definindo vários perfis, né? Exato. São modelos que eles são construídos da mesma forma, podem utilizar a mesma técnica, vamos falar, por exemplo, assim, de uma rede neural, de uma árvore de decisão, de uma regressão logística, enfim. O que a pessoa for usar, a técnica pode ser a mesma, só que as variáveis de um modelo e as variáveis de outro mudam bastante, né? Numa eu quero entender como é que esse cara é, eu quero conhecer ele. E no outro, eu quero olhar como é que ele está se relacionando comigo. Então, por exemplo, no primeiro modelo, que é o que eu quero conhecer a pessoa, a foto que eu tenho de variáveis, geralmente é uma foto ou daquele momento, né? Hoje, por exemplo, se eu for construir, eu olho as informações dessa pessoa naquele instante de tempo, né? Eu consulto um birô externo e olho se eles têm restritivo hoje. Eu uso as informações do cadastro que eu coloquei hoje, a minha idade, enfim, o meu cargo, o trabalho que eu realizo, enfim, essas informações. Enquanto que um modelo comportamental, um modelo de behavior, ele é um modelo que, na sua essência, as variáveis também trazem comportamento histórico. Ou seja, eu não olho só a minha foto hoje, eu olho a foto desse cliente hoje e no passado. Qual o tamanho do passado? A instituição financeira que define, de acordo com, né, os dados que tu tem guardados e depois de um processo de seleção de variáveis, aquelas que fazem sentido. Seja uma informação, por exemplo, de 6 meses. Quantas vezes a pessoa comprou na loja nos últimos 6 meses? Ela já atrasou ou não nesse período? Qual é o saldo de compra dela? Qual é o produto que ela compra? Enfim, acaba sendo muito mais informações de comportamento do que as informações do cadastro dela, por exemplo, a idade dela, já possivelmente, geralmente não faz mais tanto sentido. A restrição externa, às vezes, faz sentido ou não, né? Às vezes é importante olhar, né? Por exemplo, se hoje ela tem um restritivo, bom, pode ser que daí futuramente ela venha atrasar comigo, mas aquele restritivo que esse cliente tinha lá na abertura de conta, possivelmente pode ser que não faça mais sentido eu olhar. Então vai mudar muito o comportamento, né? O perfil dessas variáveis que vão compor esse modelo. Acho que o Fabrício fez uma pergunta. Pode ler para mim, Thiago. Mário, um dos modelos que estamos trabalhando é um que me traga a rentabilidade de um cliente após ficar devendo para nós. Após um acorde que ele pague tudo corretamente de acordo com essa rentabilidade. Ele ganhar uma nova vida com o nosso cartão. Bem interessante, porque assim, dentro desse ciclo, né,
que eu estava explicando de relacionamento do cliente, né? Ele parte de um relacionamento zero que eu estou conhecendo, aí um modelo que a gente chama de behavior, que é o modelo comportamental, e depois, por último, que a gente chama no final do ciclo de relacionamento, tem os modelos de atraso, né? Que na verdade são modelos de recuperação. O que são esses modelos de recuperação, que são os collection score? É assim, dado que a pessoa atrasou, qual é a chance que eu tenho de que ela volte a pagar? De que ela me pague novamente, né? De que ela me pague, ou quanto que daquele valor que ela atrasou, que ela está devendo, quanto que ela vai me pagar, né? Qual é o retorno que eu vou ter? Então, já são modelos de um novo ciclo, com um perfil completamente diferente de clientes. Porque daí são clientes que já começam de um perfil, né? Já partem de um perfil inadimplente, e aí o que eu quero olhar é a chance que eu tenho de ter um valor que eu emprestei de volta, né? A gente quer selecionar dentro desse conjunto de clientes qual que tem maior chance de me pagar, ou qual deles que vale a pena eu investir numa assessoria de cobrança, porque eu vou realmente ter uma rentabilidade maior, eu vou conseguir ter um valor maior de pagamento com ele. Então, são perfis bem diferentes, e geralmente o que a gente usa para conseguir entender mais esse perfil são tanto os dias em que esse cliente atrasou, né? Porque, por exemplo, um cliente com 15 dias de atraso é diferente de um cliente com 100 dias de atraso. Então, muitas vezes a gente não faz um único modelo de collection score, a gente faz mais de um, porque muda o tipo de abordar, muda o perfil, né? E as informações mudam também que eu vou olhar. Entendi. Mas, em geral, esse modelo, ele olha muito mais, ele também passa a ser, de novo, importante as informações de restrição, porque daí elas nos dão uma visão do quanto essa pessoa está devendo, não só comigo, mas com o mercado. Então, possivelmente, isso vai influenciar. Se ela está devendo num monte de lugar, qual é o lugar em que ela vai escolher pagar? Isso geralmente tem uma influência grande. O Fabrício falou aqui, você passou a falar minha língua. Exatamente. Falamos agora dos collection scores. Não, legal demais. Assim, eu acho que isso é interessante também, a gente fazer um paralelo aí com o tipo de abordagem eu acabei esquecendo aqui como é. Fugiu. Calma aí. Deixa eu pensar aqui. Claro. Por exemplo, você falou que certos modelos, né, você teriam poucas informações, né? Por exemplo, de fraude, né? Por definição, você tem poucas informações. Na inadimplência, você já tem mais. E aí, por exemplo, o de inadimplência que você falou que tem uma rigidez maior, formal com a lei e tudo mais, auditam, né, os teus modelos e tudo mais, né? Então aí faz sentido você aplicar uma logística ou uma árvore de decisão que é mais fácil, né, de você explicar, né? Exato. Porque, por exemplo, na fraude, você usar, por exemplo, uma rede neural, que aí você é mais uma caixa preta, né, um pouco mais difícil de você explicar para quem está auditando, né? E aí você consegue criar um modelo, você consegue fazer esse trade-off, né, entre usar um modelo mais rebuscado ou um mais simples, né, para você adequar isso com a regra do negócio, né? Exato. O que a gente, assim, o que Voltou. eu levo, né, a gente, dentro do risco de crédito, o que a gente costuma levar, tá, nos locais onde eu já trabalhei, e acabou sendo sempre assim, e conversando com os próprios professores, né, a própria universidade nos traz, é que sempre assim, o que tu busca? Quanto mais simples for o teu modelo, né, e melhor ele é. Não digo mais simples no sentido de os indicadores são ruins, não. Mas, por exemplo, se eu tenho um modelo, vou falar de KS, que é um indicador muito usado
para modelagem de risco de crédito, porque ele é muito conhecido e tem muitos parâmetros na literatura, né? Muitas tabelas dizendo que é um modelo de application bom, né? Qual é o KS que ele tem que ter, o que é um modelo de behavior, que desempenho ele tem que ter, é bem comum. Então, por exemplo, assim, vou pegar o indicador de KS. Por exemplo, um modelo de behavior, se ele tem acima de 50% de KS, ele é um modelo muito bom. Então, digamos assim, que eu construa um modelo com 25 variáveis, que tem um KS de 60, e um modelo de 10 variáveis que tem um KS de 55. Entendi. O que eu vou usar? Né? Em geral, isso também varia conforme o perfil da empresa, mas em geral nós optamos por ter um desempenho menor, mas o modelo ser mais simples. Por quê? Parcimônia, Porque, né? exatamente, tanto pelo princípio da parcimônia, que né, é muito importante da parte estatística, nós como estatísticos a gente fala muito nisso, mas também do ponto de vista de negócio, porque assim, são menos variáveis que eu preciso controlar dentro do meu processo. Porque o modelo ele vai estar sendo calculado com uma frequência muito alta. E se por um acaso alguma daquelas bases de dados, algum daqueles sistemas que está trazendo a informação der problema ou a tabela não for atualizada e eu tiver um monte de variável, vai ser muito mais difícil de eu conseguir detectar aquele problema e resolver. Se eu tenho menos variáveis entrando no processo, mais simples ele é para eu controlar e mais fácil é para eu identificar um erro. Excelente, muito bom. Né? Porque isso é muito comum, a gente fala muito em desenvolvimento de modelo, mas na verdade, na prática, o que nos toma mais tempo e a maior dificuldade é realmente estar controlando esse modelo rodando no dia a dia. É estar vendo que ele não está perdendo performance, que houve um momento que eu preciso recalibrar, ou agora aquela variável que no passado fazia sentido, agora já não faz mais. Né? Ou realmente o meu sistema que traz a informação deu problema. E isso é comum, isso não é incomum, principalmente em instituições financeiras grandes, onde tem muitos processos, onde o nosso banco de dados, né, diferente dos nossos treinos dentro da universidade, eles não estão prontos, né? A gente precisa cruzar e dar join em 1 milhão de tabelas para conseguir formar a nossa base de dados, para conseguir calcular o modelo. Então, isso parte de milhões de sistemas, de milhões de tabelas. E é muito fácil de acontecer um problema em uma tabela específica, em uma variável. E se a gente não tiver controle, ou isso não for muito visível, às vezes passa batido. E aí depois a gente vai olhar o desempenho do modelo. Poxa, mas o modelo perdeu performance. Não, era um erro de base. Entendi. Muito bom. Informação, Esse vídeo para o Statdados vai ficar fantástico. Da hora demais. A Mari, o Fabrício perguntou aqui, Mari, uma pergunta. Como é organizado os dados que vocês utilizam? São de fontes variadas? Existe um DW específico? Ixi, voltou o som aí a ficar ruim. Como é que tá? Agora melhorou. Show. Os nossos dados são de muitas fontes diferentes. Então, a gente nunca tem o dado pronto. A gente sempre tem que trabalhar com ele. Ele vem em diversos formatos, vem de várias origens diferentes. E a maior lentidão no cálculo do modelo, né? Depois da implementação, a maior dificuldade ela está justamente em conseguir consolidar esse monte de informação e tratar elas. Né, tratar essas informações, ver se elas estão adequadas, calcular as variáveis que a gente precisa, transformar nas variáveis que a gente precisa, porque muitas vezes elas não estão prontas. E aí, por si só, a parte final, a cereja do bolo, é calcular, né? Calcular a probabilidade, aplicar a técnica, que é hoje em dia essas transformações aí botaram o nome bonito de Feature Engineer agora. Agora o negócio ficou chique. Ficou chique. Mas essa é a maior dificuldade, o que, né? Porque a gente pelo menos assim, na minha formação, pelo menos, né, aqui na URGS, os nossos bancos de dados, eles eram todos prontos, né? A gente tinha um conjunto de linhas, as variáveis prontas, eu só tinha que testar a variável e
ficar muito mais tempo pensando em técnica ou em técnicas muito sofisticadas, quando, na verdade, depois, quando a gente começa a modelar, a gente vê que a nossa maior dificuldade está em juntar essa informação e nunca esquecer da boa estatística descritiva para que as coisas que eu estou fazendo façam sentido, né? Exatamente. De que aquele dado é estável, de que aquele dado é bom, de que eu não tenho muita informação faltando. Enfim, é o fazer uma descritiva boa, e eu digo assim que a técnica é o de menos. O que importa é a qualidade dos seus dados de entrada. Você tem que garantir que os seus dados são bons. Se os seus dados forem bons, se eles forem confiáveis, se eles forem estáveis, o teu modelo vai ser bom, né? Diferente da técnica. Claro que algumas podem trazer uma performance um pouco melhor, um pouco pior, sim, claro, porque elas são diferentes. Mas eu acho que o principal, né? Eu brinco que quando tu vai fazer um bolo, não importa tanto o jeito como tu vai fazer, mas o seu ingrediente tem que ser bom. Se ele não for bom, teu bolo não vai ficar bom. Mesmo que tu use uma técnica, que tu seja um ótimo cozinheiro. E a gente só consegue identificar que se os ingredientes são bons com a estatística, né? Não tem jeito. Exatamente. E com a estatística descritiva. Estatística básica, né? Estatística básica. Estatística descritiva. Isso, exatamente. Eu acho que uma das coisas que a gente mais bate aqui na comunidade, tanto as pessoas que vêm aqui conversar com a gente, né? Os profissionais já consolidados no mercado e tal, todos eles falam da importância, né, da estatística descritiva. Eu acho que isso aí ficou marcado assim, em todos os vídeos, cada um falou um pouco da importância da estatística descritiva. Então, por isso que a gente lá no curso, a gente bate bastante nessa tecla, né? Isso, sim, exatamente. É fundamental, de fato, né? Você não consegue fazer nada sem saber o que você está trabalhando, né? Você não adianta você fazer um modelo se você não entende como é que essa variável está se comportando, se aumentar uma, o que acontece com a outra, né? Exatamente. Ver as correlações, né? Então não tem como você fazer as análises se você não consegue fazer análise comportamental, né, no seu banco. Isso, exatamente. É primeiro conhecer. Esse background. É conhecer os teus dados, é ver como é que eles se comportam, como é que é a tua base de dados, como é que é o teu cliente, como é que é a distribuição das variáveis dessas pessoas, enfim, entender, porque daí depois, inclusive assim, se tu entende muito bem da estatística descritiva, se tu sabe a distribuição de uma variável, né, por exemplo, tu fez uma categoria, 2 categorias de uma variável, e tu sabe a quantidade que está em cada uma dessas categorias, se der algum problema nas tuas bases de origem, né, tiver uma quantidade muito diferente, tu já vai saber de cara identificar. Verdade, né? Bom, peraí, essa quantidade é diferente da quantidade, né, por exemplo, sei lá, é 30 e 70. Bom, mas nesse mês, na categoria que era 30%, agora tá 45%. Opa, será? Aí tu vai mais a fundo com lupa e vê se aquilo realmente foi um comportamento diferente e que daí no futuro pode inclusive trazer alguma mudança no teu indicador de desempenho do modelo, ou se daqui a pouco foi algum problema de fonte de dado, né, de sistema de origem, enfim, tu consegue, entendendo esse número, entendendo essa distribuição, com um gráfico de barras simples que seja, entender se aquela variável que está entrando dentro do processo está normal ou não está. Legal demais. E aí também eu queria que você falasse um pouco da importância da amostragem, né? Uhum. Assim, a amostragem também assim, é muito, muito interessante de falar, porque ela é muito esquecida pelas pessoas. Né? Eu lembro você falando do seu professor lá, né? Isso, ele falou para que eu vou fazer a amostragem, né? Se eu tenho o banco, né, todo. Isso, exatamente. Foi um caso um pouco infeliz, assim, um pouco triste da minha trajetória, de um professor não estatístico, ainda bem, porque senão eu ficaria mais chateada, mas acho que seria muito difícil dele falar isso. Mas um professor que falou exatamente isso, que por que eu vou amostrar se eu tenho uma base inteira de dados? Enfim, essas coisas acontecem e a gente sabe que o cara é o Bill Gates, né? Ele tem todo o dinheiro do mundo. Exatamente isso. E, enfim, ela é básica. A composição da minha amostra, o percentual de representatividade, ele é muito importante. Por exemplo, assim, nesses casos, vamos falar até agora
no exemplo de fraude. Se eu utilizar uma amostra proporcional da população no modelo de fraude, vai ser muito complicado, porque qual é o meu percentual de fraude dentro de uma população? Ele pode ser 1 ou 2%. Então, se eu tivesse uma amostra de 100 pessoas, eu teria 2 casos de fraude lá dentro. Como é que eu vou modelar e saber os pesos corretos daquela informação com 2 casos? Não dá. Então, eu vou ter que mudar, né, essa proporção dessa amostra para que aquele evento seja mais representativo. E aí, depois vir, né, dentro daquele processo de amostragem, dividir em amostra de desenvolvimento, validação e teste. Desenvolvimento, a amostra que eu vou usar realmente para construir os pesos das variáveis do meu modelo. A de validação, que eu vou usar uma amostra similar, com a mesma proporção, e um teste que muitas vezes daí a gente aplica numa amostra com a proporção real. Que daí, por exemplo, se eu fizesse de fraude, um modelo onde eu coloquei 50% de fraudadores e 50% não fraudadores. Desenvolveria um modelo com essa proporção, usaria essa proporção dentro da minha validação, e aí depois no teste, né, na minha amostra de teste, eu volto na proporção de 98,2% para ver se o modelo performa dentro de um cenário real, ainda que eu aplique os pesos, considerando uma amostra balanceada de bons ou maus. Por quê? Por que essa amostra balanceada? Porque o que eu, de fato, quero conseguir estimar bem não é o não fraudador, e sim eu quero identificar o fraudador. Então, ele precisa estar mais representado na amostra. Né? A gente sabe que se a gente coloca mais observações, a gente consegue ter um resultado melhor. Então, às vezes vocês usam aí multiplicar pelo inverso do tamanho para ter maior representatividade. Eu já vi isso em algum lugar. Modelos desbalanceados, né? Você multiplica às vezes pelo inverso do peso, né? Ah, não conheço. Eu nunca usei, na verdade. Assim, nunca fiz uma aplicação em algum caso onde fosse muito desbalanceado, né? Que tivesse que... Mas eu desconheço, assim, vou ficar te devendo, Thiago. Não, tranquilo. Beleza, mas, pô, tá ótimo, já tá super bem explicado, tá excelente. A gente já tá fazendo aqui 1 hora de live, né? Exato. Eu queria saber se o pessoal tem dúvida para a gente liberar aqui a Mariana aqui, que veio fazer uma excelente live aqui pra gente. Foi sensacional, obrigado. Que legal. Espero ter Pessoal, ajudado um pouquinho. Com certeza, pô. Pessoal, alguém tem uma dúvida aí para Mari? Fabrício estava cheio de dúvida aí. O Fabrício agradeceu, obrigado pelo bate-papo. Imagina, eu que agradeço. A Miriam perguntou aqui, ó, direcionada à carreira, é importante um estatístico saber dar join e union, ou seja, mexer um pouco com o banco de dados, ou nas empresas tem a área que faz isso para os estatísticos trabalharem somente com os modelos? Minha opinião, é fundamental. Eu também acho. Porque, assim, a gente gosta de mexer na essência, a gente não gosta de receber as coisas prontas. E muitas vezes elas vêm com problema. Então, assim, tu gosta de mexer no dado. Então, é fundamental aprender. Essa parte é muito importante, ela faz toda a diferença. Porque, muitas vezes, assim, no teu dia a dia, eu quero trazer tal variável, quero testar. Não, mas agora eu me lembrei de outra. E daí tu mesmo consegue manipular essas bases de dados. Então, essa parte eu acho muito importante. Acho que é uma coisa que, particularmente, eu tive muito pouco na universidade. Né? Foi uma coisa também. que eu aprendi na prática. Quase nada. Quase nada. Eu tive que aprender na marra. Exatamente, que como eu tinha comentado antes, a gente recebia as bases prontas e fazia modelo, mas eu acho que tão importante quanto fazer o modelo é conseguir trabalhar em base de dados. Porque nunca a informação está pronta e muitas vezes a gente depender de um outro profissional para estar montando um banco para nós, aí depois a gente olha, faz uma estatística descritiva, vê se que tem alguma informação que não está ok, né, que o join não foi feito corretamente, que ele duplicou chave, ou enfim, alguma coisa que não faça sentido. Sem contar que você replica a bomba, né? Isso, você não confere que a culpa é, como é que fala? Solidária, né? Exatamente. E olha, por incrível que pareça, acontece de ter um banco com uma chave duplicada. E daí tu vai ver, foi um erro no join.
né? A pessoa esqueceu de botar um campo, duplicou, né? Ou não usou a chave correta. Então, assim, a gente como, né, como estatístico, como alguém que gosta de manipular dados, eu acho que é uma coisa que a universidade não traz e é uma pena, É uma mas que a pena gente mesmo. precisa muito. Muito. Acho que A seria lógica, né? fundamental. Eu sou a favor de que. Acho que na Universidade de Estatística a gente tinha que aprender SQL, cara. O SQL ele te Sim, dá a base da lógica de você fazer agrupamento, group by, né? Fazer isso, todo trabalho de manipulação de dados, você aprende no SQL, né? Então acho que exatamente. tinha que ser obrigatório, cara. E a gente Não, aprende o quê? concordo, Aprende o quê? concordo. Pascal. Aí Isso, tá de concordo. brincadeira. Tá bom, tem que ter lógica de programação, óbvio. A gente vai programar também. Mas, pô, Sim, bota um SQLzinho, exato, né? exatamente. E é fundamental. É assim, eu diria que do trabalho da modelagem, a parte realmente de manipular dado, de fazer join, ela ocupa, assim, falando até pouco, ela ocupa 70% do nosso tempo. Verdade. Tem mais Essa alguma parte. pergunta? Calma aí, deixa eu subir aqui um pouco. O Fabrício falou então. Aprende a trazer pro R e manipula no deploy. É isso aí. O deploy resolve a tua Sim, vida. Se tivermos uma proporção pequena, ex-fraude, numa amostra grande de dados, o modelo não vai aprender que não seria fraude. Como conseguimos diminuir o erro? Exemplos, proporção 50% e 50%. sim, exato. Poderia usar, pode usar. Realmente, só a maior dificuldade dentro Foi desse o que modelo, você claro. falou, não foi? Isso, exato. Ter uma amostra muito mais proporcional para fazer um modelo. Né? E depois testar numa amostra onde tem a proporção real. Isso não é roubar, não, né? Não, não, se ele tiver com uma performance boa, não é roubar, não. Só vai achar quem roubou. Mas não vai. Vai estar performando bem. Beleza, então. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? A Miriam falou que ia agradecer a Mário e o Thiago pela oportunidade de aprendizado. Imagina, eu que agradeço. Não, ó, brigadaço, cara. A gente vai estar, então, aguardando ansiosamente aí essa playlist lá de R, de modelagem de crédito lá no StatDados. Com Valeu. certeza. Pô, show de bola, cara. Obrigado mesmo. Eu que De coração. agradeço. Um abraço para todos. Muito obrigada, gente. Obrigada. Valeu, Qualquer valeu, coisa, valeu, galera. Obrigado pela presença também. Tamo junto. obrigada. Muito obrigada. Valeu, valeu. Abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.